O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está nas Escrituras. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Só de ouvir a palavra de Deus, queridos irmãos e irmãs, a gente, ao menos eu fico muito contente, né? Muito, porque ajuda a renovar a nossa fé, a crer nos sinais do infinito amor de Deus por nós, que são inumeráveis, mas que muitas vezes, por distração, por falta de atenção, nós não enxergamos, como esse povo lá que o seguia pelo deserto, né? Ou então que seguia a Jesus mesmo, fazendo um esforço, né? E essa é uma indicação muito bonita e válida para todos nós, até o fim de nossas vidas. Sempre buscar Jesus, sempre procurar onde Ele está. É claro que nós já sabemos, mas às vezes isso não é uma vantagem. Nós sabemos que Jesus quer morar em nós também e habite com o Pai e o Espírito Santo dentro de nós mesmos, né, com a sua divina graça, né, através da fé, da esperança e da prática da caridade. Mas, né, isto às vezes não é suficiente. Às vezes nós nos acomodamos a essa presença de Jesus e nos esquecemos que a presença dele é dinâmica, é vida plena, que não pode ficar parada em nenhum sentido, né? Mesmo humano, afetivo, emocional, intelectual, espiritual, né? Ele está aí para podermos crescer em santidade e graça diante de Deus e diante dos homens, né? Então, né, às vezes a gente se acomoda mesmo, sentindo-se bem quando estamos com Jesus, né, na sua divina graça, mas nos esquecemos que o verdadeiro discípulo, ele parte para a missão, né? Por isso o Papa nos lembra sempre de uma igreja em saída missionária, não para ir para a África, para Belém, ali do Pará, né? Isso, né, é uma forma de evangelização do mundo, né, que tem direito, né, e é nosso dever fazer com que todos conheçam a Jesus
né, e o sigam, né, e se alimentem desse pão, né, e desse sangue de Cristo, né. Ali, né, lá no Evangelho, como no deserto, também nós vemos sempre essa primeira e a última leitura, nos dias de domingo, quando tem três leituras, ela sempre, uma é a figura, pré-figura, o símbolo, e depois o sinal concreto no Evangelho, com a presença de Jesus. Então, lá no deserto, o povo reclamando, saudade, né, da carne que tinha mesmo na escravidão, né. Então, Deus ouviu essa sua reclamação, né, e Deus mandou o maná do deserto, uma coisa misteriosa, vem do céu, caiu do céu, na verdade, do firmamento, né. E a gente sabe, né, irmãos, eu sempre falo disso quando falo da Eucaristia, né, que é um arbusto lá na Arábia Saudita, que o vento levava uma pequena florzinha e que tinha muitos nutrientes, né, e nisso alimentava, né, durante 40 anos, não foi para um dia só, numa época de floração, mas durante 40 anos. Então, o sinal que está atrás disso, né, Deus é o pão da nossa vida, né? Esta fome e sede de ser feliz, né, de ser eternamente e plenamente feliz, só pode ser, né, alimentada e satisfeita com o pão partido, com o pão oferecido no corpo e no sangue de Jesus Cristo, né? Então, eu sou o pão vivo que desceu do céu, pessoa de Jesus, e com ele toda a realidade da presença do reino, amor, justiça, paz, verdade, e assim por diante, né? Então, essa presença de Deus. Então, vocês não estão atrás de mim porque, né, vocês mataram uma fome que tinham, ficaram satisfeitos em comer, né? Agora, vocês deviam me seguir por causa dos sinais. Qual é o sinal? Eu sou esse sinal. Vocês devem reconhecer, né? O que precisamos fazer? Jesus diz claramente isso, né? E hoje nós temos, mais adiante, que vai instituir a Eucaristia, para ficar sempre conosco e ser aquele alimento, né, necessário para a salvação eterna, para a vida espiritual em Cristo, para a vida de graça e assim por diante, né? Então, muitas vezes quantas vezes em nossa vida, desde pequenos, nós já vimos os sinais do amor de Deus em nossas vidas, da presença do pai, de uma mãe, né, de irmãos, de irmãs da carne, né, ou então de irmãos de comunidade eclesial, quantas e quantas vezes, das formas mais diversas, das pequenas coisas, né, que Deus se manifesta e mostra como Ele nos ama, né? Às vezes, mesmo com tudo isso, a gente não fica satisfeito, se sente órfão, abandonado, carente e não sei o que mais, né? Temos que trabalhar isso. Deus, Cristo é a plenitude. Por isso, uma comunidade cristã não pode deixar de viver e ser o lugar, a casa, né, da palavra, ouvida, proclamada, acolhida e transformada em ação evangelizadora. Não pode faltar a casa do pão, da comida, principalmente o do próprio Cristo, mas também, né, as nossas vidas oferecidas e compartilhadas com todos, principalmente aqueles que sempre mais precisam, né, que em nosso meio temos tanta gente hoje. Veja que grandes desafios o mundo, a Europa está passando, né? A Inglaterra, as pessoas fugindo de guerra, de destruição de suas casas, de injustiça, de matança, salvando a sua própria vida, invadindo a Inglaterra. Vejam como as pessoas, né, que estão bem, como reagem diante dessa realidade triste, né, e lamentável. São milhões e milhões e milhões, né, de fugitivos, de excluídos, né, que para não morrerem ou serem mortos, né, procuram um lugar onde possam viver, trabalhar e assim por diante, né? Então, os textos são muito importantes. E São Paulo, né, na primeira leitura, sempre é assim, né? Sempre é assim, diz, olha, eles não vivam mais. O homem velho, quando a gente se entrega às paixões, que renunciando à vossa existência passada, possível, né? Despojai-vos do homem velho. Quem é o homem velho? Não são os nossos queridos velhinhos, idosos, né?
mas é aquela pessoa que ainda não se permitiu viver renovado num sentido pleno da própria existência. Despojai-vos dele, que se corrompe sob o efeito das paixões. Veja que tema importante hoje, né? As pessoas hoje, com a maior liberdade, achando que é o direito é praticar todos os vícios como um direito natural das pessoas. Os valores totalmente invertidos, né? Então, a luxúria, a ganância, a soberba, né? E tantos aspectos que são lembrados, cada um por si, na verdade, salvar a si mesmo, importa nos outros. Então, diz assim, as paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. O mais difícil é não só deixar de fazer atos errados e praticar atos bons, mas é mudar o nosso pensamento, que ele seja mais correto, de acordo com as verdades, né, da vida, do amor, do casamento, né, de todas as atividades humanas que nos cabem viver e testemunhar enquanto peregrinamos aqui, né, fora da casa, né, final nossa, que é junto à Santíssima Trindade, né. Vamos ver, também nos lembrar e rezar aqui pelos padres, pelos bispos, né, esse mês vocacional, né, e assim, queremos rezar por nossos bispos, padres e diáconos, para que, a fim de que eles, por força do Espírito Santo, proclamem corajosamente o Evangelho da vida. Cada vez fica mais difícil você defender valores e a vida, você é capaz de ser preso, jogado na prisão, condenado e até morto. Os bispos estavam me contando, e partilhando conosco, a Prefeitura de Sorocaba fez um convite para ele falar daquela questão do gênero, um gênero só, né, o homem e mulher, não existem, né, só na cabeça das pessoas. Imagina, você ter olhos para ver e querer enxergar, né, a natureza. Não sei como você dia hoje vai tratar essas coisas, né? E tal, né? Ele foi lá e a turma, né, dos gays foi lá e não deixou ele falar, vaiaram o tempo todo desde que ele abriu a boca. Aí então o presidente da Câmara depois deu uma vou marcar um outro dia para o senhor vir aqui e expor totalmente isso, o tempo que o senhor quiser. Aí eles falaram como os católicos encheram de católicos uma coisa, né? E nós temos que ser inteligentes também, né? E saber usar o curso, não nos deixar dominar por grupinhos que estão aqui ali fazendo uma zoeira enorme, né? Então também ser os inteligentes, mas hoje é difícil dar testemunho de Jesus Cristo, né? Então, talvez nós precisamos, a Igreja Católica precisa de uma nova época de mártires, homens e mulheres, jovens, que estejam dispostos a dar a sua vida temporal em favor dos princípios e valores. Deus nos ajude nisso. Maria, nossa querida mãe, também sempre esteja no coração e na vida de cada um de nós. De pé, vamos renovar a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,